Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes, independente do horário que forem ouvir. Sintam-se muito acolhidos, abraçados, amados. Hoje estamos com a participação especial no nosso bate-papo da nossa irmã Eliane, que é uma bênção recebê-la, irmã Eliane. Dê boa noite pro povo aí, dê boa noite pro povo. Boa noite a todos, que nós tenhamos um bate-papo cheio de muita luz e de muita paz, que nós possamos realmente entender a mensagem que vem do alto, aquela mensagem que vem do alto para dentro, de dentro para fora e de fora para dentro. Então que tenhamos sabedoria para ouvir. Certeza. Dê também um cumprimento pro povo, Kelinha, você aí, queridinha aí. Oi, minha gente, eu já sou de casa, mais uma vez seja bem-vinda, irmã Eliane, né, nossa amiga, graças a Deus aí foi possível a presença dela aqui com a gente também, ela já é uma amiga lá do Alvorada, né, trabalha lá no centro junto com o Alisson, né, da outra vez já conheceram o Pablo e agora vai ser assim, de vez em quando a gente vai trazer um amigo, um visitante que são irmãos do nosso coração. E vamos conversar sobre muita coisa hoje, né? Um bate-papo mais livre, mais solto, às vezes tem um tema específico, mas dessa vez é um pouquinho mais livre. E eu gostaria de pedir para a nossa convidada hoje fazer a prece inicial, para a gente bater um papo abençoado aí com os irmãos que já se fazem presentes, pelo menos aqui já. Muito obrigado pela honra, porque sempre abrir com uma prece é uma coisa magnífica. Então vamos lá. Senhor, consciência universal, sabedoria suprema, abençoe a todas as pessoas que nesse momento estão ouvindo, que nossas palavras, os nossos pensamentos e a maneira de agir entrem no corações das pessoas, que elas possam sentir a Tua presença em nós, que nós possamos ser aquele que vai levar a Tua vontade, o Teu desejo, de conhecimento e sabedoria a todas as pessoas, que nós possamos chegar ao coração de quem necessita e que a paz e o amor reine plenamente neste diálogo e nesta conversa que hoje nós teremos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente tinha preparado aqui Vida em Outros Mundos, o assunto, Leis Universais, o tripé da ciência, espiritualidade e filosofia, e a arte e a espiritualidade. Kelinha quer dar início ao nosso diálogo para abrir um pouco do assunto? Com certeza. A grandeza do universo não dá para se medir, principalmente porque a gente fala de vida física em outros mundos, a gente fala de vida mental em outros mundos e a gente também fala de vida espiritual. Então, o que acontece muitas vezes é que irmãos nossos de outros mundos chegam aqui espiritualmente, chegam aqui em corpo espiritual, né? Porque tem muita distância entre um mundo e outro, por razões, né, da sabedoria divina, né, para não acontecer o que aconteceu, né, na colonização, né, quando o homem europeu chegou aqui, trouxe desenvolvimento nas Américas, mas também trouxe outras coisas. Então, muitas vezes, esses irmãos nos chegam de mundos mais elevados, desencarnados ou desdobrados, para nos trazer ensinamentos. E existem muitas pessoas que aceitam isso de forma aberta, mas existem ainda muita resistência, existem pessoas que ainda não compreendem essa situação, e têm eles por obsessores, e às vezes perdem uma oportunidade de ter um outro ensinamento. Então, é claro que a gente deve filtrar, né, tudo que nos chega, independente de ser espiritual ou não, né? Nós devemos sempre usar o bom senso, né, para saber o que é legal e o que não é. Mas o bom senso não pode ser confundido com julgamento. Eu tenho aprendido muito com a nossa irmã Quarian, né, com o nosso irmão Arena, com o irmão Ilu, a gente conversa aqui no canal, a gente deixa a mensagem deles, e são mensagens muito profundas, eles nos trazem noções emocionais, noções mentais e até mesmo científicas, né, quando eles explicam, né, que o amor e a vida são a mesma coisa, né, que a gente fica pensando que o amor é só um sentimento e é a própria força da vida. Então eles nos explicam algumas coisas
que já foram explicadas no Egito, que já foram explicadas em povos passados, né? E aí a gente vai estudando isso e a gente vai crescendo como pessoa. Eu comecei a conhecer os estelares depois de ter conhecido o mestre Sananda. Ele que me apresentou essa turma. E não foi fácil conhecer nenhum deles, nem o Sananda e nem os outros, né? Porque a gente tem muitos preconceitos. Eu também não estou tão livre disso. Estou tentando, estou na caminhada. E eu aprendi muito, e eu digo que aquele antes do Sananda e depois é totalmente diferente, não dá para se medir. Eu era uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada e até mesmo violenta. E aí eu conheci ele e, né, gostei desse amor. Ele disse: você gostou da minha presença? Né? Gostei. Então, a partir de hoje, você não pode fazer isso, isso ou aquilo. Se você fizer, eu vou continuar te amando, mas eu vou estar mais distante. E aí, quem quer ficar distante do Sananda, né? Desse amor todo? Ninguém quer. E aí, você tem uma força, uma vontade de mudar. E aí, esses irmãos me trouxeram muitas noções para minha vida prática, no dia a dia. Então, nós temos que entender que, sim, a gente querendo ou não entender, existem vidas em outros mundos, tanto nos mundos extrafísicos, os físicos, existem vidas em muitos, inclusive naqueles lugares que nós achamos que não são zonas habitáveis, né? Que são sistemas solares parecidos com os nossos. Às vezes parece que não tem uma estrela ali, mas às vezes a vida daquele mundo ela é interior. Existe muito calor no interior de alguns mundos, existem radiações que nós nem conhecemos, né, e a vida se faz presente lá. A gente até teve uma mensagem do irmão Nanatar, ele é de Vênus, né? E foi muito difícil para mim aceitar a vida em Vênus, porque lá é muita temperatura alta, é impossível, a vida física, mas existe outra dimensão, é outra vibração. E aí ele disse para mim: olha, a vida está em lugares que você não imagina. Olha pelas regiões abissais de vocês, né? A pressão absurda, né? Quente, e tem lá os bichinhos que acendem lá, estão lá, né? Não é uma abundância de vida, mas tem, e a vida se faz presente. Ele diz: tem mundos que são assim, são interiores, né? Então, coisas que a gente aprende, a gente quebra as noções que a gente criou e faz aquele muro. Não, pode, isso aqui não pode. Né? Não é porque a gente descobriu certas regras que elas não podem ser quebradas, que elas não podem, né? Até quando foi definidas as espécies, né? Então se falava: olha, quem se move, quem caça o alimento é o animal, aí quem fica parado e faz o próprio alimento é o vegetal, mas daí tinham espécies intermediárias que produziam o próprio alimento, mas se moviam, né? No caso das euglenas, né? E aí a pessoa fica: pô, mas agora, né? Como é que vamos classificar? E a gente gosta de classificar, a gente é viciado nisso, né? E aí quando foge do nosso poder de classificação, aí a gente nega, a gente entra em negação, né? Então que nós possamos sim ser racionais, mas sem negar porque a gente não está entendendo ou porque está além da gente, que nós possamos negar aquilo que é contra o amor, contra a harmonia e contra tudo isso, né? Show, Kelinha. Kelinha, enquanto você estava falando aqui, eu fiz um evangelho no lar com a mãe outro dia, lá do livro Corolário, da nossa mãezinha Maria de Nazaré, e falou bem claro a respeito aí da nossa segmento eterno aí das nossas almas, desde o sopro do Criador. E eu acho muito interessante a gente fecundar essa ideia de eternidade. Não que eu sou limitado, mas que eu sou eterno, né? Que eu já vim de existências e hoje sou eu quem sou hoje. E daqui pra frente aí vou ser uma versão muito melhor do que de mim. E isso é lindo, é maravilhoso de se ver eterno, né? E aí a mãe Maria de Nazaré, eu peguei um trecho aqui bem legal aqui, ó, de mostrar bem claro essa parte. Ela fala de uma maneira bem do jeito dela mesmo, que é muito interessante, que eu vou ler agora um pouquinho aqui, Kelinha. Ó, já referi em capítulo anterior a origem das almas e a sua marcha ascensional antes e depois de receberem o sopro do Criador. Um caminho imenso, porque infinito. Se desdobra à frente de cada uma,
qualquer que seja o ramo biológico no qual venha o ser a integrar-se. A jornada apenas iniciada no reino da natureza prossegue pelos milênios de milênios da vida instintiva, em idas e vindas ininterruptas do plano fluídico ao plano físico, até que a crisálida, de metamorfose em metamorfose, alcance o veículo que a conduza pelo caminho reto, ao conjunto de seres mais próximos da forma humana. Concluído o necessário estágio nesse conjunto de seres imediatamente inferiores ao tipo humano, ingressam as almas na forma mais rude deste tipo de vida, uma vez que lhes seria de todo impossível acomodarem-se no tipo humano do presente, por exemplo. Seria o mesmo que colocar uma criança a dirigir uma máquina bastante complexa, podendo isso resultar num desastre para a criança. Assim sucede às almas primárias ao ingressarem na forma humana. Ingressam primeiramente em mundos bastante rudes, porque também necessitados de progresso evolutivo, onde vão viver suas primeiras experiências de autodeterminação, algumas bastante duras, é verdade, valendo cada uma delas por um novo ensinamento acumulado na formação do patrimônio de sua vivência nesse mundo. As desencarnações e encarnações sucessivas são peculiares a todas as esferas de vida, tanto nas mais como nas menos evoluídas. As almas viventes em cada um dos mundos primitivos ou de formação mais recente obedecem à mesma lei evolutiva que as deste e de outros mundos mais adiantados, e assim retornam a esse plano tantas vezes quantas forem necessárias à sua evolução em tais circunstâncias. Isto pode consumir 1, 2, 3 ou mais dezenas de milênios, até que consolidada esteja nas almas desse plano uma ideia concreta acerca do que lhes seja lícito ou vedado fazer em relação ao seu semelhante. As almas peregrinas dos mundos inferiores à Terra percorrem as diversas escalas sociais da vida peculiar a esses mundos, desde aquelas em que apenas agem pela força do instinto ainda bastante animalizado, porque formado no plano recém-abandonado. Nessa situação de vida instintiva, é que começam a desenvolver-se na alma os sentimentos de amizade, solidariedade e compaixão, num grau que não pode ser comparado a nenhum desses sentimentos que conheceis. Só o perpassar dos milênios tem o poder de aprimorar os sentimentos ali despertados nos seres anímicos, os quais chegarão mais cedo ou mais tarde a determinado grau de pureza capaz de levar as almas a considerar a triste inferioridade daquelas que ainda não possuem os seus sentimentos. Esta circunstância evidencia aos dirigentes espirituais o estado de amadurecimento, por assim dizer, do grupo de almas que começa a exercer o próprio raciocínio, denotando haverem alcançado provavelmente o grau de progresso que aquele plano de vida pode permitir. Esta classe de almas, então, uma vez desencarnadas, é conduzida ao ciclo espiritual do mundo terreno, embora haja de vencer estágios de preparação no mundo espiritual, antes de poder ingressar no meio terreno. E aí segue aqui o capítulo, né? Mas olha como, só nesse trecho aqui, e esse aqui é só um parágrafo, tá? Eu li só um parágrafo, porque os parágrafos dela é longo, para transmitir bem essa parte, como o tema a gente inicia ali com vida em outros mundos. Mostra que a gente aqui, para poder ocupar esse corpo humano, teve que vir de um mundo primitivo, porque aqui já é uma máquina sofisticada esse corpo. Para ter um nível de consciência para habitar esse veículo nosso aqui, a pessoa tem que ter peregrinado milênios e milênios aquela alma, desde um ser instintivo que foi aprimorando-se, ao ponto de depois ter que reencarnar em um tipo humanoide mais primitivo, né? Tipo um Homo sapiens, um Homo habilis, aqueles homos que já existiam no planeta, até o momento que despertasse para poder estar nesse corpo aqui, né? Ser humano mesmo. Então, para ver como é natural a nossa evolução, para conhecer quem somos nós, a nossa carreira evolutiva aí, né? O nosso currículo que já temos do passado, olhar para dentro de nós e ver o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente já cresceu, por quanta coisa a gente já passou. E eu me arrisco dizer, Kelinha, que a gente já passou pela fase mais difícil da existência.
A fase Sim. mais difícil, mais cruel, mais dura, mais dor, eu acredito que a gente já passou. Agora é a fase da autoconhecimento, fase de desabrochar o amor, de, como vai ser também o nosso tema, apreciar a arte, apreciar as coisas que embelezam a nossa vida, embelezam o nosso coração, que trazem amor. Acredito que essa parte chegou e para muitas pessoas que estão sentindo hoje, Kelly. Então, você lendo ali toda a descrição bem detalhada que Maria de Nazaré nos explicou, né? Eu lembrei do nosso livro que a gente está escrevendo ali, o Acima do Céu, quando a nossa irmã Kiri, que é um elemental, descobre as emoções, ela descobre que chora, ela descobre a empatia. E aí, por conta disso, os outros não a compreendem e expulsam ela do reino leve, né? Ela é do ar. E aí ela fica ali sem saber o que fazer e é encaminhada para a colônia. Ela não pode entrar na colônia para não confundir as pessoas que não acreditam em nada, né? E aí ela é conduzida para Kotala, um mundo primitivo, para poder renascer, porque ela não podia, por ser o elemental daqui, reencarnar aqui, nos corpos nossos aqui. Então ela foi conduzida a um mundo primitivo, aonde ela vai ser capaz de se desenvolver lá, ajudar, né, desenvolver as suas emoções recém-descobertas, para poder, quem sabe, um dia vir para cá ou para qualquer outro lugar. Então é bem bacana essa história, é bem bacana esse relato, assim, que explica de uma forma mais simples, né? E nós já passamos por essas transições também, estamos aqui, como o Alisson falou, nós temos que aprender a amar, porque a gente já aprendeu algumas coisas, e quando a gente aprendeu o amor verdadeiro, o fluxo da vida de verdade, aí a gente vai poder entrar no reino angélico. Aí a gente vai poder desenvolver outras coisas, desenvolver outros potenciais. Por enquanto a gente ainda não sabe amar. A gente está aprendendo, como a Maria falou ali, as pessoas repetem a mesma experiência até que esteja fixado naquela sociedade, naquele grupo, os conceitos que têm que ser fixados ali. Então, enquanto não foi fixado, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. E se a gente ainda está no estágio humano é porque a gente ainda não aprendeu. Mas a gente está chegando lá. Nossa amiga Eliane, fala um pouquinho. Então, você vê como as coisas no universo estão conectadas. Todas as coisas, em todos os momentos. Nada é desligado de nada. Tudo tem uma razão e circunstâncias para a qual. E quanto nós precisamos caminhar ainda para ter essa compreensão. Como os homens ainda têm dificuldade de aceitar o óbvio, de que o universo é único, que nós fizemos parte dessa imensidão. Nós ainda temos o egoísmo, nós, raça humana, ainda temos o egoísmo de achar que somos os primeiros, que somos os únicos e que este universo grandioso, magnânimo, foi feito apenas para nós. Olha a nossa ignorância. Olha como nós somos capazes de ignorar a verdade, como nós somos capazes de fechar os olhos. É como você disse, precisamos repetir muitas vezes para ter a compreensão de todas as coisas. E isso é fantástico. A primeira vez que eu tive um contato com um mundo que não fosse o nosso e não o espiritual, mas o extraterrestre, foi quando eu tinha 10 anos de idade. Foi a primeira vez que eu os vi fisicamente. Depois eu os vi agora, depois com 40 e tantos anos, eu tornei a vê-los. E eu acho isso fantástico, essa oportunidade, essa bênção de você poder aceitar. Eu acho que o primeiro passo da humanidade é aceitar, é acreditar que nós todos fizemos parte dessa complexidade. E essas palavras sábias de Maria não tem, né? Não tem como você ignorar uma coisa tão magnífica como essa. É que eu vejo, é muito lógico, né? Você começa a ver lógica e você começa igual o nosso tripé que a gente vai conversar também. É a razão, né? E eu tava assistindo até uma live bem interessante de um outro rapaz que eu acompanho no YouTube, e ele fala que antes as pessoas só faziam o coeficiente de inteligência, QI, né? Aí depois eles perceberam que o coeficiente de inteligência não tinha como medir sozinho, precisava medir junto com o coeficiente emocional. E isso agora recente, em menos de um século, que começou a ser valorizado você ter uma consciência
com a inteligência emocional desenvolvida, ter o emocional equilibrado. E agora, nessa nossa era, nova era agora, é o coeficiente espiritual, o QI, né? Coeficiente espiritual, o quanto a gente conhece a respeito do plano extrafísico, também para unir junto o tripé, né? Então, essa trindade, né? Essa magnífica trindade das três consciências e daquilo que realmente tem que ser, né? É fantástico você saber que nada é separado, que tudo tem que não é só, que nós não somos só, que nós temos precisamos de três partes, nós não podemos ser feitos de uma única parte. Tanto que para formar o corpo humano nós precisamos conectar as duas partes. Nós não nascemos de uma bolinha para o todo, nós precisamos unir partes. E isso é fantástico. Olha o recado que a espiritualidade, que o mundo nos reserva, nos diz: ei, nós precisamos unir, nós precisamos nos conectar com o restante. E isso é fantástico, é maravilhoso quando a gente pode dizer isso em alto e bom tom, para que as pessoas entendam que o universo, que a galáxia, que o mundo, que todos nós fizemos parte da mesma razão. Com certeza, irmã Eliane, eu acho muito legal de unir essa parte, em vez de separar, né? Opa, vou assistir, por exemplo, um documentário aqui que fale a respeito da criação do universo só na base científica, só na ciência, né? Big Bang, aí foi criado como é que se desenvolveu o nosso Sol, como é que se desenvolveu o nosso planeta, e como é que se desenvolveu a galáxias, e como é que funcionou a criação, né? Como que a ciência explica isso, e aí é interessante, quando você começa a olhar isso junto com a inteligência transcendental, com as leis universais, com o mundo espiritual, com essa parte você compreende muito mais facilmente, né, e vê muito maior beleza, até muito maior sentido, e dá essa sensação de integridade, de a gente ser um com essa criação, e não como separado, como de fato a criação nós fazer parte de fato do cosmos, fazer parte desse universo, e não em modo separado, mas no modo de unidade, de fazer parte do Sol, de fazer parte da Lua, de fazer parte de tudo que nos rodeia para poder criar a existência nossa. A nossa existência, tudo depende um do outro. Se o nosso planeta não estivesse exatamente no lugar onde está, com os planetas vizinhos que estão ao nosso lado, não existiria a vida que existe aqui hoje. Seria talvez um outro tipo de vida brotando no planeta, mas não seria exatamente essa, porque tudo é dependente e ao mesmo tempo independente e dependente. Então nós dependemos também. Então não tem ninguém que não seja dependente. Até o próprio universo revela-se dessa forma. Então eu acredito que é muito legal de você analisar a natureza e vincular a natureza, a forma dela também para dentro de nós. Igual a gente sempre olha o microcosmo, igual a irmã Eliane passou outro dia o vídeo lá, olhando como é um átomo, até dentro de um átomo, e aí expandindo para ver o formato de uma galáxia. Então você vai percebendo que o micro que existe em mim também é a revelação de fora, o de cima ou de baixo, até pelas leis herméticas. Então é muito mais lindo, é muito mais lógico, é muito mais satisfatório. Acredito que a pessoa que vai despertando assim, de se sentir integrado, vai vendo mais propósito, mais sentido na vida. Em vez de ser somente envelhecer, ficar rico, né? Usar a matéria do jeito que for e sem saber absolutamente nada do que acontece após a morte, sem saber absolutamente nada espiritual, né? Só os olhos da matéria. E se você percebeu, nós somos regidos pelas mesmas leis. As leis que regem a ciência são as leis que regem o transcendente, são as leis que regem as emoções. São as mesmas leis, porque a ação e reação, ela está na física, ela está na química, ela está nas emoções, ela está naquilo que transcende, em todas as coisas. As leis primárias, elas são únicas, elas têm que ser respeitadas em qualquer um do tripé.
Ela não é diferente, mas nós colocamos palavras e formas diferentes de dizer a mesma coisa. Mas no frigir dos ovos, como dizem, nós somos exatamente iguais com o que diz as leis. As leis do universo são únicas. Elas servem para toda e qualquer situação. Não dá para ser diferente. Por exemplo, a lei da ação e reação é ciência. A lei da ação e reação é fé. A lei da ação e reação é emoção. Não é assim? Ela não funciona de todos os jeitos? É assim. E na vida prática, sempre quando você estuda, né, na prática mesmo, quando falta um dos suportes do tripé, né, quando falta ciência, ou quando falta espiritualidade, ou quando falta a filosofia, quando falta essas coisas, ficam lacunas na hora de explicar. Né? Quando você conhece o nível de conhecimento e une, não ficam lacunas. Tudo se explica e tudo se entende. E as leis que não são universais, as leis que são do homem, elas sempre se aplicam a uma época, mudou aquela época, aquelas leis já não servem mais, e elas se aplicam a uma fase, a uma situação. Então, leis espirituais criadas pelo homem, elas não se aplicam muitas vezes na emoção e na física. Leis físicas criadas pelo homem, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer tal coisa, não pode usar determinada roupa, não pode fazer tal coisa. Isso se aplica a determinada época, a determinado povo. Isso não une, muito pelo contrário, separa. As leis que elas vêm de Deus, como já foi dito pela nossa irmã, elas abrangem tudo e outra coisa. Na ideologia, eu posso explicar do meu jeito e refutar o que a Eliane pensa. Só que na prática, na vida prática, quando uma faz isso com a outra, tudo fica mal explicado. Então é muito bacana escutar um documentário científico, mas ficam lacunas. Ah, não se sabe como isso. Ah, tem isso, foi feito assim, assim, mas não se sabe, isso aqui ainda não foi explicado. Aí você pega lá a parte filosófica e científica, a mesma coisa. Ah, isso aqui, paraná, paraná, mas isso aqui não se entende ainda e tal e tal. Ah, é só pegar um documentário religioso, um científico, um filosófico, juntou os três do mesmo tema, pronto, a lacuna foi embora. Todas as explicações. Sim, com certeza. Não dá para a gente desequilibrar. Não dá para tirar um pedacinho da ciência, não dá para tirar um pedaço da fé e não dá para tirar um pedaço da humanidade que nós somos. Precisamos ter os três do mesmo equilíbrio, do mesmo tanto. Senão vamos ficar com um banco capenga. Com certeza. Com certeza. Eu abri aqui, Kelinha, no capítulo da Kiri. Aqui, irmã Eliane, para te situar, esse capítulo aqui é do livro que a gente está fazendo com o irmão Sadraque, que ainda não saiu, está em desenvolvimento. O Acima do Céu. Acima do Céu, uma jornada além das colônias. Então é além das colônias, então é mais além, é outros mundos, é reinos, outros reinos, outros planetas. Elementais. Olha, é bem interessante mesmo, Kelinha, irmã Eliane, o que ele está relatando aqui é bem interessante. E esse capítulo aqui que eu abri, a Kiri, é uma elemental da água, né? Do ar. Ah, era Não, do ar. ela é do ar. Perdão, Isso. é verdade. Era do ar, e aí, pelo que eu recordo aqui, ela começou a sentir emoções, né, Kelinha? Chorar. Isso! Deixa eu só dar um resumo. Isso. É que assim, ó, nós, seres humanos, a gente tem a sensação, a emoção, a razão, e nos elementais falta isso. Assim como nos anjos o amor já é completo e a gente está aprendendo essa noção, então tem noções que eles não conhecem. E os elementais do ar, eles são muito superficiais. Eles são companheiros, mas a companhia que um faz para o outro não é uma companhia de emoção. Eles estão juntos porque eles gostam de se divertir juntos. É como se fosse um bando de jovens, de adolescentes. E eles estão ali, o motivo que une eles é o trabalho e a diversão. Ponto, é só isso. E ela vê uma criança sendo atropelada e ela chora. Ela sente a dor da mãe. E ela começa a ter essas coisas, quando ela vê os elementais brigando ou disputando, quando ela vê coisas que não são justas, ela começa a manifestar emoções.
E aí o rei dele se sente ameaçado, porque ela sabe de coisas que ele não sabe, então ele não é mais digno de governar, e ele expulsa ela. Então isso e aí para os outros não ver, pô, ela sabe coisas que ele não sabe, né? Então ela é banida para o reino da água, que é o reino só das emoções. Ali elas não têm noção racional, elas agem pelo que elas sentem. Eles sentem. E aí tem o reino da terra que eles agem só pelo fazer, pelo agir. Eles simplesmente agem. Alguns têm um nível de razão, de emoção, mas eles precisam estar agindo e precisa dar um plano pronto para eles. Eles não planejam, né? É tudo dado prontinho. Então, precisa unir tudo isso num ser para dar um ser humano, né? Então, essa é a história da Kiri. E aí ela é banida. O Alisson vai mostrar só um pouquinho, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Para ver o que ela passou, né, a situação dela para ela ter que ir para um mundo primitivo para juntar os novos atributos que ela vai ter. Perfeito, ó. Deixa eu ver aqui que linha que parte, olha. Oi, filha, vem dar um oi aqui. Oi, linda! Se chegou, tadinha. Pro pessoal que não sabe, o Alisson tem uma filhinha pequena. E bateu aqui na porta, eu deixei linda, até fechado linda. Aqui, mas ela... Deixa eu fechar. E ela quer o pai, gente. Quer ver? Quer. Tadinha, ela queria o papai. Mas tá bom. Vamos. Depois vai ter mãe do papai, pra abraçar, pra beijar, pra amar. Ô, bênção. Então, eu parei aqui, quer ver? Ó, eu tô lá quando a Kiri vai pra Kotala. Quando a Kiri vai pra Kotala. No começo? Bem no começo, que ela tá esperando ele na porta da colônia, coitado. Então... Aqui. Kiri, minha filha, não é comum ver uma filha do ar assim parada, esperando algo acontecer. Normalmente estão agitados, falantes e alegres. O que aconteceu com você? Foi o Detro, né, que perguntou pra Kiri. Lá, que ela tava fora da colônia esperando, parada lá. O que você está fazendo aqui? O que eu já esperava que acontecesse. O rei Finil já descobriu que não sou mais a mesma. Se bem que acho que de certa forma ele já sabia. De qualquer forma não me quer mais lá entre eles. E além de terem me expulsado do reino leve, ele, juntamente com meus irmãos e Salma, me atiraram no reino da água. E Salma disse com muita satisfação que se eu havia aprendido a chorar, então aquele era o lugar mais adequado. Então vaguei perdida por lá por algum tempo. E as filhas da água que me encontravam pelo caminho não eram hostis, nem amáveis, mas quando me avistavam, recuavam tímidas, por eu ser um ser estranho naquele ambiente. Até que vi uma comitiva e uma rainha chamada Narmai me tirou do reino das emoções, me recomendando que procurasse a colônia Jardim Érida, mas que ficasse próxima, pois não é permitida a nossa entrada, explicou Kiri entre lágrimas. Então fiquei com muita pena dela, mas não sabia o que fazer nem o que dizer. Então pedi: amiga Kiri, posso te dar um abraço? Ela aceitou, mas disse: está bem, mas sou fria, leve e tenho cheiro de granizo. Se isso não te incomoda, ficarei feliz em ter um pouco de carinho. Então dei nela um abraço carinhoso e ela, desacostumada, apenas se deixou abraçar. Daí perguntei preocupado ao meu amigo Detro: eu gosto... Pequenininha tá... Ô Pitiquinha, papai tá aqui, depois papai dá um carinho. É uma fofa, né? Tá querendo tanto papai. Ah, mas deixa ela participar com a gente. Claro, não tem problema nenhum. Com certeza, esse é o criança com um espírito tão iluminado quanto ela, imagina. Pois é. Ela quer participar já cedo já com a gente. Amor, se ela quiser vir aqui, dar um oizinho aqui pra... Vem cá, Vivi. Olha aqui. Olha a sogra. Oi, querida. Oi, bem-vinda. Oi, fofinha. Botar um microfone aqui, ó. Conversa. Que linda. Dá um oi pra gente, Vivian. Oi, Vivi. Fala oi. Oi. Cara, nós estamos nas nossas existências com nossas particularidades, né?
Cada um Não, e com os criança é uma nossos bênção, particulares. cara. Criança é uma bênção, é o som da vida, cara. Criança é uma coisa muito linda e essa nova turminha que tá vindo aí tá trazendo conceitos novos, esses índigos, esses cristais, essa criançada aí tá trazendo show preconceito, show preguiça, né? Show comodismo, vamos criar, vamos inventar. E são essa turminha aí, ó. Essa turminha que precisa de nosso carinho, da nossa atenção, né, que precisa do nosso exemplo, da nossa educação. Estão aí. E estão aí para nos ensinar, porque a gente acha que só tem que passar coisa para eles, né? Só passar. E geralmente a gente tem que, na verdade, absorver algumas coisas que eles vêm nos trazer. Muitas coisas dependendo da criança. E olha, eu que trabalho diretamente com as crianças, eu vejo o quanto elas são sábias. O quanto é magnífico, o quanto eles estão carentes de informações. Eu estou em sala de aula porque uma professora está faltando e eu estou em sala de aula. Como é magnífico quando você transmite, porque elas estão dispostas a aprender. Nós é que temos que ter disponibilidade de querer ensinar, porque querer aprender, eles querem. Eles só precisam que nós ensinemos para eles. Eles são fantásticos. E essa princesinha, eu tive a oportunidade de conhecer ela, porque antes eu até não conhecia, né? Eu fui aí uma vez. E aí a gente tava conversando, e aí ela veio com uma estrelinha do mar de plástico, um punhadinho de pedras, né? E me entregou. Aí eu coloquei o punhado de pedras na estrelinha de plástico, tapei com a mão e comecei a balançar como se fosse um chocalho. E ela adorou, porque até nós vamos entrar no outro tema, né? Sobre a arte e a espiritualidade. Então, assim, criança adora música. Criança é totalmente espontânea e natural. Eles adoram música, eles adoram dança. Criança não tem vergonha de dançar, né? Eu tô aprendendo isso agora, porque eu fui criada num sistema, né, protestante, muito útil para mim naquele estado que eu estava, né? Tudo tem um propósito. Mas nesse sistema que eu fui criado, dançar, eu sempre aprendi que não era legal. E aí eu tive a minha filha adora dançar. Claro que às vezes ela dança umas coisas que é desarte, às vezes, né? Mas ela me ensinou o prazer da dança, que era uma coisa assim que eu não danço bem. Deus, ele é um desastre. Mas ela, vamos e dance, e me puxava para dançar. E assim, aí eu digo, por que não? Vamos experimentar, né? E eu me apaixonei. Eu gosto muito. É uma coisa que na hora derrama endorfina, na hora dopamina, na hora essas coisas que nos fazem bem, corta o cortisol na hora, faz a gente perder peso de uma forma leve, se bem que se eu perder mais eu vou flutuar, né? Mas tudo bem. A gente vai, e é uma coisa muito boa, é uma coisa saudável, até nas cartas de Cristo também, né? O Alisson me mostrou essas cartas que eu conheci ele, e aí falando do benefício da dança, né? E eu pensei, nossa, Davi dançou, Jesus dançou, né? Foi para as bodas de Caná, por que eu não posso? Por que eu tenho que aceitar que isso é errado? Agora, claro, existe a música, existe a dança e a dança, existe a poesia e existem músicas fracas, até a Agatha Hall, que ela é um espírito de uma condessa que me dá aula de música, e ela fala sobre isso, sobre a questão da desarte, a questão da arte, né? Claro que a gente não vai ser chato, não pode isso, não pode aquilo, mas nós temos que ter a consciência de ensinarmos os jovens a ter consciência, não é pela proibição, é ensinar os conceitos certos, primeiro com exemplo, porque eles notam muito se a gente fala uma coisa e faz outra. Totalmente. Né? Então, primeiro notar com um exemplo. E depois ensinar, olha, isso aqui não pode por causa disso, não é porque não pode, é que isso aqui você vai plantar uma sementinha ruim e vai nascer consequências ruins. Ensinar de uma forma, né, que eles realmente aceitem. Principalmente pelo exemplo. Hoje eu ouvi uma coisa de um pai que eu achei fantástico.
um pai estava esperando o ônibus lá e aí ele disse assim, nós falando de crianças, o quanto é grandiosidade, porque para mim falar de criança é algo mágico, é maravilhoso. E aí ele falou assim que o filho dele tinha dado um beliscão no filho dele, no caso no neto. E ele perguntou para o filho, por que você está fazendo isso? Eu criei você e nunca precisei te dar um beliscão. E por que você está beliscando seu filho? Aí ele falou, mas pai, eu estou educando. Eu falei assim, não, então tem alguma coisa errada com você. Se você está educando na violência, é porque você está errando em algum lugar. Porque eu te eduquei, nunca usei violência e você foi um filho maravilhoso. Então o erro não está no teu filho, está em você. Eu achei isso fantástico. Eu digo, pois é, né? E é bem assim o universo, não é? Às vezes a gente acha que o problema está no universo e o problema está em nós, não nas coisas, né? Kelinha, eu vinha, quando você falava da dança, eu achei muito interessante que eu quis até abrir na carta aqui, porque essa parte realmente é bem impactante, essa parte de ser imoral dançar e não, né? Ainda existe né? Ainda existe essa situação. Sim, ainda, né? Muito forte ainda para alguns lugares, muito forte. E nas cartas, olha como ele é bem, bem claro aqui, ó. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as leis dos antepassados, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Olha como, né, termina aqui essa parte da dança, mas foi erroneamente negado a muita gente que podia ter liberado, né? E tu veja só, se o universo inteiro dança, se o vento faz as folhas dançarem, se o mar faz as ondas dançarem, por que nós não podemos dançar? Se tudo no universo dança. É verdade. Né? A aurora boreal, que dança magnífica das cores que é aquilo. É a dança. Se nós olharmos isso, tudo está na dança no universo. Tudo dança. É verdade, tudo tem um ritmo. Tudo. Se tu quer fazer filosofar e arte, é comigo mesmo. Conectar isso é fácil para mim. E uma coisa que eu digo assim, as pessoas começaram a dizer que a dança é ruim por conta da sensualidade, né? Que existe essa preocupação. Mas a repressão demais e o não dançar também trava. Para onde vai ser conduzida essa força? Porque é a mesma força, a força da arte, porque é a força da criação, a mesma força sexual, a mesma força dos cantores, dos dançarinos. Então, essa é uma maneira superior de canalizar essa força. Pintando quadros, dançando, cantando, batendo palmas. Aí muitas vezes a pessoa não está na época de liberar essa força, de trocar essa força com alguém, mas a força está ali, ela precisa andar para algum lugar. E aí não anda, aí pessoas enlouquecem, pessoas têm problemas que muitas vezes seria resolvido com movimento. Movimento que levasse a pessoa e conduzisse a pessoa. Que às vezes, quantas vezes nos conventos antigos isso acontecia, né? Olha as meninas lá... Como a dança pode ser humilde, porque a dança em pares, ela nos ensina a comandar e ser comandado. Na dança de casal, por exemplo, quando você dança uma valsa com uma pessoa, você tem que seguir o ritmo do outro, você tem que seguir o comando do outro. Isso nos ensina humildade, nos ensina parceria, nos ensina respeito, que é algo mais mágico do que isso, que é algo mais fantástico, que é uma fé maior na humanidade do que você se deixar conduzir num passo de dança. É lindo, é mágico, é fantástico. Sem contar que o som que você recebe durante a dança mexe com cada sistema nervoso do corpo humano. Cada pedacinho de você responde ao som, à música. Isso é fantástico. Isso é arte também.
E outra arte que está sendo muito esquecida, eu adoro. Já sei que você adora também, Eliane, não sei o Alisson, mas eu amo poesia. A música ainda é valorizada, a dança foi distorcida, mas a poesia é uma das matérias assim, ó, artísticas que está sendo deixada para trás, sabe? Os livros menos vendidos são os de poesia. E é lamentável. É lamentável porque... Lamentável porque... Porque na poesia é que nós vamos criando sensibilidades. É saber, quando nós somos poéticos e ouvimos a poesia, quando nós entendemos, porque a melodia da poesia, nós conseguimos captar o que o universo quer nos dizer. Nós captamos as emoções que a sua amiga lá do outro planeta precisou, que ela desenvolveu. A poesia, ela nos deixa leve, nos humaniza, ela nos transcende. Então, assim, a poesia é uma coisa magnífica. Eu falo sempre, comecei a fazer a poesia nas lives, né? Daí teve gente que disse, por que você lê poesia? Eu disse, porque não podemos deixar morrer essa arte. A arte de falar bem, né? E o Chico Xavier, se você pegar grandes livros do Chico, do Divaldo, eles têm muita poesia, eles falam muito bem. Se você olhar uma das maiores poesias, Camões, a maior poesia, o maior poeta que eu conheci foi Camões, Oswald de Andrade, que tem assim poemas incríveis. Pedro Bandeira, são pessoas assim que falam de uma forma gloriosa sobre aquilo que a gente precisa entender, daquilo que a gente precisa sentir. Nos motivar, nos emocionar. Os poemas do povo, que eu adoro, são os cordéis nordestinos. Eu gosto muito, é tão suave, é tão simples, é tão gostoso. E um cara que eu considero um poeta, apesar de não considerarem, mas eu considero o mestre Irineu, né, fundador do Santo Daime. Ele fez um inário maravilhoso, simples, uma poesia cabocla, uma poesia negra, descendente de escravos. E eu adoro aqueles hinos, eu escuto, né? Eu canto algumas, eu acho lindo, porque é de uma simplicidade e é uma alegria. Poemas sagrados, eu acho lindo, eu gosto. Por isso que as pessoas um pouco falam do meu gosto excêntrico por música, porque realmente eu gosto de músicas que têm poesia. Nós temos aqui na nossa casa um espírito que nós chamamos ele de cantor, que ele é magnífico, não é, Alisson? Ele fala sempre através de rima. Ele dá lições fantásticas, rimando e fazendo poesia. Eu acho isso lindo nele. E eu acho legal, lindo. Eliane, que basta que a gente fale para ele alguma coisa. Por exemplo, saudade. Daqui a pouco ele já emenda várias coisas a respeito de saudade, tão inteligente, e faz todo mundo sorrir, todo mundo fica feliz. Tem uma lábia para conversar e unir as estrofes, mas de uma forma que faz o pessoal se sentir bem, sorrir, e aumenta a vibração, né? Geralmente vem depois de uma incorporação ali, uma psicofonia que seja um pouco mais densa, de alguém mais emotivo, ou, né, que baixou um pouco, o pessoal se sentiu um pouco talvez muito emocionado ali, muito triste, de uma história mais difícil de lidar. Daí ele vem para dar aquela equilibrada, aquela levantada no alto astral, trazer uma alegria, né? E eu achei muito legal, porque quando vocês estavam falando das palavras e poesia, o nosso capítulo da semana que vem, da segunda-feira, Eliane, é palavras. E as palavras... E adivinha de quem que eu vou levar? As palavras de Camões sobre o amor. E de fato, quando o senhor Sananda fala na Chaves de Sananda, ele diz que a chave que fez com que os seres humanos falassem entre si mesmo e comunicassem é a inteligência transcendental, para falar sobre o mais sublime, sobre o mais elevado, sobre os sentimentos mais elevados. Essa é a chave transcendental que faz com que nós se comuniquemos. Então, de fato, a chave das palavras é para que a gente exponha o que há de mais sublime, mais belo. É a arte da comunicação mesmo, essa arte de você poder expressar de uma forma inteligente, mais bela, sublime, afetuosa, transmitir com razão. Eu acredito que
capítulo das chaves vai ser muito interessante, Mailiane, da gente conversar. Principalmente enquanto essa parte de a gente poder transmitir o que seja de mais sublime, mais belo, a existência de Deus, a nossa vida mesmo, o conjunto de fatores que faz com que a gente exista aqui. Eu acredito que é tanta coisa para poder revelar, tanta coisa para poder pensar, filosofar. Com certeza. E uma coisa que o Sananda me disse quando a gente escreveu, né, essa parte, e que ficou na minha memória, porque pouca coisa fica, depois eu tenho que voltar lá e ler de novo, né? A questão de que as palavras, elas foram nos dadas justo para expressar o espiritual, porque para o básico, isso, os animais conversam por grunhido, por linguagem corporal, pelos olhares, né? Para as necessidades básicas o corpo já fala, os olhos já falam, né? Então, assim, mas para definir o que é arte, o que é espírito, o que é Deus, precisava de algo mais. Precisava, e aí foram nos dadas de presente as palavras. Né? E aí, depois foi nos dada a melodia, foi nos dado outras coisas. Mas as nossas palavras, elas são muito preciosas, porque elas foram nos dadas com essa finalidade. E aí a gente usa as palavras muitas vezes para denegrir, para ofender, né? Desperdiçando as palavras, e elas ancoram energia, né? A gente até não vai entrar muito nesse tema, porque eu quero que o pessoal chegue e dê uma olhadinha lá no autoconhecimento lá de vocês. Eu tô amando, né? Vou fazer um merchan aqui, né? Lar de Apoio Alvorada. Eu tô amando, tô acompanhando, acompanhem, né? Porque realmente é uma jornada de autoconhecimento. Maravilhoso, assim. Eu escrevi o livro, conheço o Sananda, mas eu gosto das colocações de vocês, eu gosto da maneira que é explicado de uma forma bem acessível, bem bacana, né? E parabéns mesmo, eu acho isso muito fantástico, muito legal. Estudar esse livro, né, que foi dado como presente. O Sananda nos deu esse presente. E eles vão cada vez ofertando mais presentes pra gente. A espiritualidade sempre está trazendo coisas. E as coisas de agora que eles estão trazendo, a gente tem que ser corajoso, né, para falar. Eu vejo por esse livro do meu irmão, quando ele resolveu me passar essas informações, ele disse: olha, eu conheci o Sananda, eu conheci Aquário. Eu digo: ih, lascou. Agora vai. E aí eles trazendo algumas informações, e teve algumas que eu travei. Porque, como eu disse, eu tô me livrando de preconceitos, eu tô me livrando de coisas, né? E aí eu digo: mas eu vou passar isso, mas eu vou passar aquilo, mas... E quando esbarra nessas minhas paredes, nessas muralhas, aí fica difícil a comunicação. O Alisson sabe como é. Aí eu digo: calma, vai com calma, que a internet aqui tá discada, né? Porque daí a gente fica rejeitando. E aí daqui a pouco eu discuto comigo e digo: não, vamos ser humilde, calma aí. Não importa o que os outros pensem, vamos, o que você tá vendo aí, vamos na originalidade, na verdade, vamos lá. Isso. E aí sai, com muito esforço sai. Mas veja só, Kelly, tu veja só, a espiritualidade já está preparando as pessoas para isso. Quando eles começaram a fazer filmes, animes com este tema da qual você está falando, ela já está preparando a nova geração para aceitar de uma forma mais tranquila. Para que essas paredes que nós, mais antigos, temos, sejam quebradas. Se você conversar isso tudo que nós estamos falando hoje, sobre o universo, sobre os extraterrestres, sobre a vida, esses outros lugares, a juventude, a adolescência e as crianças, principalmente, elas creem sem problema nenhum. Elas não têm preconceito. O preconceito está nos mais velhos. Nos mais jovens é natural. É como se você estivesse falando para eles uma coisa que eles já sabiam. Porque a própria espiritualidade, quando trouxe a intuição desses animes, principalmente os animes ocidentais, orientais, lá, eles têm oportunizado às crianças esse conhecimento. Isso é fantástico. E você pode falar que eles vão te ouvir. Então não tenha... Pense agora, a partir de quando você for ouvir o teu irmão falar, quando ele for dizer esses conhecimentos,
Pensa, não em nós e nos teus conceitos. Pensa que as crianças hoje vão te entender e vão amar o que você está dizendo. Vão gostar de ouvir e ler o que vocês escreveram. Isso é fantástico. Sim, os meus filhos adoram. Às vezes eu tô aqui, eu preciso de um isolamento energético. E aí eu digo, olha, vocês precisam sair para que eu possa ver com nitidez as coisas. Eles dizem, não, mas a gente tá prestando atenção, mas a gente tá gostando da história. De quando o livro estiver pronto, vocês lêem, criançada. Deixa eu trabalhar. E eles querem estar aqui, eles são curiosos, eles gostam mesmo. Isso é verdade, tanto que eles já falaram que a maioria das pessoas que vão ler serão os jovens mesmo. Né? Eles falam a respeito disso. Sim. Porque eles estão abertos a novos conhecimentos. E estão abertos com bom senso, porque eles não aceitam tudo. Às vezes a gente pensa, eles não têm prudência. Eles têm sim. Eles selecionam muitas coisas. Eles têm sim. Muitas coisas. Não é assim para convencer eles, não. Não é qualquer coisa que convence eles. Ao contrário do que a gente tem, porque nós temos uma visão errônea dessa nova geração. É porque nós ainda temos conceitos enraigados de que a nossa verdade é soberana e absoluta. Porque nós achamos que eles não têm capacidade de ter a verdade deles. E é aí que a gente se equivoca, né? E esse equívoco é que traz esse distanciamento entre as gerações. Eu achei até interessante quando a Kelinha falou ali dessa parte de que a gente tem que transmitir mesmo o que está trazendo, por mais que alguém vai acreditar ou não. Teve até uma fala do Sadraque relatando a respeito dos mundos elementais, e ele falou, meu Deus, se eu for falar isso aqui pro povo, ninguém vai acreditar. E aí o mentor Detro, né, tava com o Sadraque, só falou assim, ó, a mensagem vai ser dada, né? Agora se a pessoa vai acreditar ou não, aí cabe a cada um. Mas que a gente vai trazer que existem outras dimensões, que existem elementais, que existe mundo na Lua, civilizações na Lua, que existem civilizações em outros planetas, vamos relatar algumas delas, isso vai ser trazido. Muita gente vai receber de braço aberto, assim como muita gente também não vai aceitar naquele momento. Tá todo mundo aqui em certos graus evolutivos, alguns não... Alguns de fato só estão aqui, só o cérebro físico mesmo, né, da matéria, e só acredita no que os olhos veem, e ainda vão ter que compreender, né, e cada um tá no seu passo evolutivo. Isso não dá para também julgar, a gente vai trazer a informação. Agora, o pessoal aceitar, cabe a cada um, né, de querer aceitar pelo seu crivo da razão, sempre, claro, né, isso que também é muito importante. Até mesmo a questão dos elementais, né? Como a Maria de Nazaré ali falou no relato inicial que você leu, que existem seres que eles se aproximam da imagem humana e daí são colocados em mundos primitivos para daí receber um corpo como o nosso. Então assim, ali ela já está falando deles. E tem muita gente que não acredita, né? Pelos termos que foram dados para definir eles, os termos que foram dados a duendes, fadas, né, silfos, pelos termos que aparentemente as pessoas ridicularizaram, então eles descreem, né? Mas só que nós passamos por esses estágios, os nossos signos, quando eles falam que a gente tem signos do ar, signo da terra, os nossos signos, eles servem para dizer qual foi a nossa ancestralidade. Por isso que a gente tem o signo. O signo não é tipo assim, pra mim ganhar na loteria. Então a gente tem que ver que a geometria é sagrada, os signos e essas coisas, eles não são besteira. Os antigos estudaram essas coisas não para dizer o nosso futuro, mas para dizer o nosso passado, pra gente escolher um futuro melhor. Então se eu sou virginiana hoje, é porque no passado eu fui muito desse arquétipo. Hoje eu posso até mudar isso. Não é que eu não possa mudar. Não é um sistema rígido e engessado. Mas está dando um mapa de quem eu fui, de que elemento eu já pertenci. Está dando todo um mapa do meu passado espiritual. Tanto de outras vidas, quanto dos reinos elementais. Então, uma pessoa leonina já foi um elemental do fogo, né? Uma pessoa ali de aquário foi um elemental de água. Então, isso aí é para nos definir como nós somos, nosso temperamento, e para a gente direcionar uma jornada melhor, ou no caso de que não precisa assim melhorar tanto, mas uma jornada que seja mais compatível com o propósito que a gente escolheu.
Kelly, Então. eu que sou mais de 40% terra, Kelly, lá quando eu fiz meu mapa astral, mais de 40% terra. Será que eu tive lá pelos reinos do... Eu acho que eu e você trabalhando com a Ieva. Não, brincadeira, mas a Ieva é muito querida. E eu que sou água pura. Eu que sou água pura, sou canceriana mesmo. Emoção. Águas que só. Tanto que a minha cor favorita, adivinha qual é? Olha, azul. Não é, Alisson? Emoções. Tudo pra mim é azul. Tudo pra mim é azul. Tudo é azul pra mim. Tudo é azul. O mundo é azul, tudo é azul. Eu amo. A água pra mim é algo fantástico. É algo que eu tenho assim. E realmente. Eu tenho. E ela é da água mesmo, porque a água é muito toque. E pensa num abraço apertado que ela dá. Ela quase desmonta. Pra quem não conhece. Mas olha, você acredita que eu recebo mais de... Porque nós recebemos... 80% dos alunos do Tancredo vêm de ônibus. E eu recebo esses alunos. E eu dou um abraço em todos eles. E nós temos 600 alunos. Eu abraço mais ou menos 500 crianças por dia. Eu abraço. Fora as que vêm me abraçar depois. Todos na chegada. Um abraço, um beijo. Eles já vêm, porque daí eles sabem como eu beijo na cabeça, que eles são mais baixinhos. Eles já encostam uma cabeça no meu peito para me dar um beijo. Pode perguntar pro Kleber, que me vê todos os dias. Todos os dias eu recebo os meus alunos com um abraço. Eu acho que é fundamental. É importante as crianças se sentirem amadas e queridas quando chegam na escola. Elas precisam sentir. Elas precisam... Isso é terapêutico, Eliane, porque nem todos aqueles que você abraça são abraçados em casa. Provavelmente uma boa parcela são, uma boa parcela não são, né? Então a escola foi um benefício, né? Falando, a gente já falou de religião, de ciência, falando de filosofia, de aprendizado, de conhecimento, né? E a escola começou com a filosofia. Começou lá na Grécia, começou com essa galera, né? Claro que a escola era um pouco diferente, mas o que eles fizeram lá foi trazer essa bênção. Né? Na escola tem a merenda que nem todos têm em casa, e mesmo os que têm, né, tão gostoso, tem a reunião com os amigos, tem um aprendizado, tem muita coisa positiva. Né? O fato das crianças hoje serem obrigadas a ir para a escola, né, ser um direito delas à educação, traz primeiro a proteção contra a violência, porque os pais que não são bons, porque existem muitos pais bons, mas os não bons ainda, eles não vão poder ocultar esses filhos mais do que alguns dias. Né? Então eles são protegidos. Então a escola, além dela trazer conhecimento, ela traz proteção, ela traz amor. Então isso é muito bacana, a bênção da educação. Todos os males do mundo, eles são resolvidos se tiver educação de verdade, amor de verdade, exercício da vontade. O Sananda, ele fala muito sobre isso. A senhora, basta o amor, o saber e o querer. Basta. Isso bem dirigido na humanidade já resolveria todos os problemas. Só que o que foi dito pelos seres celestiais que cantaram para mim quando eu cheguei? Paz na terra aos homens de boa vontade. E a gente tem uma má vontade danada para muita coisa. Ai, não, tem que fazer. Não. É a má vontade. Até os próprios espíritos, no livro dos espíritos, eles falam que nós não gostamos de fazer esforços. E os esforços para coisas andar são tão pequenininhos. Eles nos falam isso. Né? E sabe, qualquer movimento que a gente faz, a gente dificulta. Nós procuramos dificultar, quando eu falo nós, a humanidade. Nós procuramos dificultar todas as coisas, em vez de facilitar. Se nós brigássemos menos, se nós pensássemos mais, fizéssemos mais filosofia, mais arte, mais tudo, nós teríamos muito mais paz, porque nós estaríamos menos preocupados com as dores e sofrimentos. Porque enquanto a gente está curtindo, enquanto a gente está vendo a luz, as cores, os sons, nós estamos transcendendo nossos sentimentos, nós estamos penetrando a nossa alma, e isso não tem preço, e nós precisamos. Mas aonde a gente ensina isso para as crianças? Na escola.
O mundo é uma escola, o universo é uma escola. Cada vez, não vê? Olha lá, nós passamos lá pelos mundos, minerais, vegetais, pelos elementais, por tantos mundos antes de chegar à humanidade, e depois dessa humanidade vamos para tantos outros mundos para nos tornarmos outros seres, outras evoluções. É um caminhar constante, um mundo em movimento o tempo todo. Tanto que se nós olharmos para dentro de nós vamos ver o círculo, porque o círculo movimenta. Nós vamos ver o círculo do pequeno, lá do micro, aquilo, o último de todas as coisas, até aquilo que a gente não enxerga. Todos os círculos das nossas existências. Porque movimenta. O quadrado para. O triângulo para. Mas o círculo não. Ele move, né? Ele move. Ele não precisa de nada para fazer o movimento. E isso é fantástico. E nós temos que entender isso, que todas as coisas se movimentam. E por que nós temamos em ficar parados? Verdade, irmã Eliane. E eu vejo que quanto que a gente às vezes se auto-sabota, né? Se sabota a si mesmo e... olha, a gente tem que aprender muito mesmo conosco, olhando para dentro de si, reconhecendo. Eu vejo que a leitura edificante ajuda muito a gente a olhar, porque daí você lendo ali, você acaba reconhecendo muita coisa dentro de si, né? Eu estou vendo um livro do Divaldo bem legal ali, que ele da Joana de Ângeles, que fala a respeito de várias coisas, da raiva, de sentimentos, de situações que vivencia mesmo, vícios e assim por diante. E fazendo aquela leitura ali, você vai começando a olhar o que eu tenho ainda que superar, quantas coisas eu ainda tenho que melhorar, quantas coisas aqui ainda estão falando, ressoando comigo, que eu nem me dou conta, que a gente nem se dá conta no cotidiano, você não sabe, porque isso não emergiu ainda, não se tornou consciente, não veio para cima. Mas, Alisson, não é. Nós também precisamos fazer a leitura de mundo. E a arte, a ciência, a música é essa leitura de mundo. Nós precisamos ver os elementos da natureza, os elementos que nos cercam, porque aí nós vamos ver os nossos amigos espirituais, aí nós vamos ver os nossos amigos de outros planetas, de outras galáxias. Quando nós paramos para observar o universo, quando nós paramos para observar as cores, como nós paramos para observar os movimentos, também a leitura de mundo, daquilo que a gente pode tatear, daquilo que a gente pode ouvir, daquilo que os nossos sentidos podem expressar. Isso também é muito importante. Mas não apreciar apenas a grande natureza, mas sim aquilo que o homem foi capaz de construir. Nós paramos para analisar, por exemplo, a arte da criação de uma ponte, a arte de um prédio. Nós paramos para perceber, para olhar. Nós paramos para ver a criação que o homem faz quando ele está fazendo uma instalação elétrica, porque isso é arte. Nós paramos para observar como nós construímos a ciência, como nós construímos a cor, o universo que nos encobre, que nos cerca. Nós também precisamos fazer esta leitura. Excelente fazermos as leituras do livro, indispensáveis. Mas a leitura de mundo, a leitura de universo, abrir os olhos, a mente e o coração para aquilo que a gente está sentindo na pele, aquilo que a gente está sentindo no ouvido, aquilo que a gente está degustando. Você me falando, né, disso, nos falando aqui a respeito de tudo que o homem criou, da inteligência humana que deve ser também, né, agradecida, admirada. Eu lembro de uma parte do livro do Mano que a Bey, eu acho, fala para eles: olha, o que chega na imaginação de vocês não é invenção, não é porque tá na imaginação que é mentira. Tudo que chega lá veio de algum lugar, veio de uma dimensão superior até chegar em vocês, porque a Terra é uma das mais densas. Então quando chega aqui, já existe em outro lugar. Então, para vocês prestarem atenção, até você estava falando dos desenhos, das coisas que as pessoas criam para a criançada e tal, aquilo ali não é uma mentira, não é uma invenção, não. Chegou de algum lugar, de alguma dimensão. E quando os espíritos me conheceram ali, quando eu pude ver eles desde criança, a primeira preocupação não foi doutrina, não foi coisas assim, leis espirituais, mesmo porque eu era uma criança.
A preocupação, a princípio, foi primeiro com a música, me dando aula de canto. As 2 primeiras que eu conheci se preocuparam com isso. Falar da natureza, de desenho. E aí eu estava estudando o método Braille, porque os médicos foram categóricos, você vai perder a visão. Então as professoras não viam vantagem nenhuma em me ensinar a desenhar com giz de cera, papel, caneta. E quando eu pedia para elas, olha, eu quero aprender a escrever como os meus pais, elas tinham uma professora em especial, ela não tinha um tato, assim, era uma pessoa emocionalmente bruta, ela disse assim, pra que eu vou te ensinar se o teu médico já falou que você vai ficar cega, eu vou perder meu tempo. E aí eu fiquei muito triste, eu tinha o quê, uns 7 anos. E aí, a Nana, né, que na época eu chamava ela de Mãe Natureza, porque ela sempre se vestia de verde, e criança dá uns apelidos meio estranhos, ela disse, eu vou ensinar você a escrever, você precisa ter liberdade para ler livros futuramente. E aí ela foi, eu ia de ônibus, eu ia no mercado, ela apontava para as letras e dizia A, B, C, D. A primeira preocupação dela foi me ensinar a ler e a escrever como todo mundo, para mim ter acesso aos livros, e a segunda preocupação dela foi me ensinar a cantar. E aí a segunda que eu conheci, ela sabia que eu era muito reprimida, e eu sempre gostava muito de maquiagem. E assim como a minha família era contra a dança, era contra a pintura também. E por ser contra eu fazia escondido, e por fazer escondido eu fazia tudo errado. E aí eu lembro que a Irala, uma das minhas guias, disse assim, tá engraçado, não tá bonito. Eu vou te ensinar direito para que você não seja alvo de chacota, porque você gosta, e se você gosta não tem por que não usar. Mas assim tá errado. E a preocupação dela em me harmonizar com o mundo. Os primeiros ensinamentos não foram extrafísicos, não foi nada fantástico. E aí depois o meu amigo Detro disse assim, agora, porque eu era uma criança, agora eu vou te ensinar a curar. E aí ele começou a me ensinar a fazer massagem, para você tirar a dor da casa da sua família, para você tirar as dores do trabalho, do cansaço. E eles foram me ensinando coisas terrenas, coisas simples, e aí foi evoluindo. Quando eu estava com 14 anos, ele disse, agora sim, agora eu vou começar a te ensinar noções de religiões básicas. E aí depois ele começou a me ensinar noções mais profundas, e começou a me ensinar ocultismo, e começou a me ensinar outras coisas. Mas a princípio, foram as coisas daqui. Seja um ser humano adaptado, viva de acordo com esse século, não seja esquisita. Porque eu era esquisita, né? Eu confundi os 2 mundos, eu não era estranha. Eu ainda sou, mas agora eu sou uma estranha comedida. Mas eu confundia. Então, eles me educaram para mim ser bem recebida no mundo, né? E eu agradeço isso. Agradeço tanto os meus pais, mas agradeço muito eles, porque foi como se eu estudasse numa escola particular, né? Eu tive um estudo particular da Escola da Inteligência, não tinha o Augusto Cury ali, mas tinha o Detra, tinha a Nana, tinha a Lala, né? E eles estavam ali me ajudando nessa preocupação de me ensinar o que é daqui. Muitas vezes a gente tem que saber o que é de lá, mas tem que saber o que é daqui e unir as 2 coisas. A gente não pode ser chato, a gente não pode, não pode isso, não pode aquilo. Olha, assim funciona, assim não funciona. Você pode fazer, mas não vai funcionar, e aí você não vai gostar. E aí a pessoa vai realmente nos aceitar melhor. Eu tive uma reunião com uns amigos mais jovens, assim, eu não vou dizer que sejam amigos, são colegas conhecidos, que eu conheci há pouco tempo. E eles estavam numa socialzinha deles, da idade deles, com bebida e tudo mais. E aí eu sou um pouquinho mais velha, não muito, mas sou um pouquinho. E aí uma das meninas me perguntou assim, olha, você aceita e quer experimentar um cigarro eletrônico? Eu disse, não. Aí ela pediu desculpas e tal, eu falei, não é que eu seja melhor que vocês, é porque eu adoro cantar. Eu adoro cantar e eu quero que a minha voz permaneça do jeito que tá, eu não quero que ela engrosse, eu não quero que o meu pulmão perca força, é só por isso. Né? Não é que eu seja melhor que vocês, eu só quero que o meu pulmão funcione para aquilo que eu gosto de fazer, que é cantar. Né? E aí a gente continuou conversando e essa menina perguntou de mim, aquele e tal, então assim, não ficou um clima ruim, não ficou chato, eu fui verdadeira, não fui fanática, porque realmente é uma coisa que eu gosto. Quando eu fico rouca, eu fico triste,
daqueles dias que ataca a garganta e eu fico sem cantar. Eu lembro que veio um rapaz aqui em casa, e ele é meu amigo de infância, e ele adora cantar. E ele veio numa empolgação de cantar, porque as músicas da igreja lá que eu fui criada, dos meus pais, eu gosto, tem umas muito boas. E aí ele veio, vamos cantar, então eu falei, não tô funcionando, não tô legal. E eu tava triste, porque eu queria cantar junto, né? Então é uma coisa que eu gosto muito, a música, ela é uma bênção que foi me trazida pelos meus amigos espirituais, a minha família também, eu e meu irmão, a gente já cantava, né? Mas a gente cantava aquelas músicas da igreja, eles não ensinavam nada além. E aí com a Nana, com a Lala, eu comecei a conhecer outros tipos de música lírica, fui conhecendo, né, o blues, o jazz, elas foram me apresentando outros universos de música e disseram, olha, conheça todos os estilos, porque você vai fazer música com a gente, né? E eu conheci muita coisa, eu disse, nossa, eu gostei. E uma coisa que eu acho lindo, até tem o Chaves da Luz, que a gente escuta de vez em quando, eu e o Alisson, que eles misturam rock com lírico e ficou maravilhoso. E passam uma espiritualidade, uma mensagem muito bonita. Eu tenho que passar pra irmã Eliane esse Chaves da Luz, pra irmã Eliane que gosta. A irmã Eliane também vai gostar. Eu amo mesmo. Tudo que fala, tudo que tem essa humanidade para mim é muito particular. E isso, como você, eu me vi muito em você, Kelly, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu aprendi as coisas assim, era muito fácil para mim me confundir entre os dois mundos. Era muito difícil, porque tinha coisas que não era aceita. Eu era conhecida como diferente, eu tinha pensamentos diferentes. Aliás, hoje não mudou muita coisa, mas eu já entendo hoje essa questão de ser diferente. O que incomodava as pessoas não me incomodava, o meu jeito de pensar era meu jeito, para mim não fazia importância, e isso tudo nos torna, quando a gente é diferente no meio da igualdade, a gente se sente meio... E como que eu fazia para me recompor? Como é que eu fazia? Eu aprendi com eles, porque da mesma forma que te ensinaram, me ensinaram também essas coisas preciosas. Me ensinaram a poesia, me ensinaram a música, me ensinaram o jeito diferente de encarar a vida. E se existe uma das coisas que eu aprendi durante a minha existência, como eu brinco com os meus alunos, eu tenho meio século e meia década. Nesses 55 anos de existência terrenas, nesta encarnação, eu aprendi a desapegar e a apreciar cada coisinha, por mínima que seja. E quem me conhece, quem convive comigo, sabe que dificilmente alguma coisa me tira do sério. Dificilmente alguma coisa me abala. Eu posso até ficar momentaneamente triste, mas é rápido, no momento eu recomponho. Eu acredito que o universo é tão lindo, é tão fantástico, que as cores fazem tanto na nossa existência, que os sons fazem tanto na nossa existência, que as sensações fazem tanto na nossa existência, que nós temos que aprender a apreciar. O calorzinho depois de um dia frio, o frio depois de um calor, né? Não tem coisa mais fantástica que isso. A sensação de saciar a fome, a sensação do sabor das coisas, cada coisa com seu sabor. Eu não posso deixar de sentir os sabores. Nós não apreciamos os sabores das coisas. Nós não partilhamos, nós não pegamos e degustamos aquilo que nos serve de energia, que nos alimenta. E nós precisamos sentir o sabor das coisas, apreciar o toque, a maciez daquela blusa de seda, a maciez daquela blusa de algodão, aquela calça surrada que você gosta tanto, que tem o teu cheiro, aquela cama deliciosa que você deita e que é sua e que tem o seu formato, que você se encaixa. Tem coisa mais legal do que isso? Tem coisa mais divertida do que fazer as necessidades básicas quando você está apertado? Não tem. Tem coisa mais gostosa que você tomar um banho depois que você estiver muito suado ou muito cansada? São coisas simples, mas que nós vivemos isso no dia a dia e não entendemos o quão precioso, o quão importante é isso.
Tem uma pequenininha aqui que as tá degustando aqui, irmã Eliane, ó. Tá com a boquinha tudo suja de comida aqui, certo? Deve estar experimentando um papá gostoso. Pode falar, Kelinha. Fale, Kelinha. E a Eliane estava falando, né, descrevendo as coisas simples da vida que a gente geralmente valoriza quando perde, né? Coisas que, grande coisa, mas quando não pode, né? Eu tenho uma tia aqui em casa que ela não pode se alimentar pela boca, né? Ela usa uma sonda e muitas vezes ela desobedece, foge e quer pegar escondido, né? É uma coisa simples como comer. Oi, meu amor! Oi, linda! Que gatinha, que vozinha doce! Oi, meu amor! Oi, linda! Linda, minha princesa! Então, eu digo para os meus filhos, eu digo assim, ó, queridos, olhem a lua, olhem as estrelas, olhem a grama, percebam as cores, porque a mãe não pode, olhem por vocês e olhem por mim. Eu me aceitei nessa condição mesmo, porque eu vejo o mundo espiritual, que é fantástico, maravilhoso, né? Mas eu falo para eles, aproveitem mesmo, porque é uma benção, né? Então, quando a gente sabe que não pode mais, a gente vê o quanto que essas coisas valem. E a questão da cama, né? A questão de coisas simples que a Eliane falou. Eu percebi o valor dessas coisas quando eu fui fazer uma coisa com a minha mãe. Ela foi fazer um evento de caridade numa cidade muito pequena. E ela falou pra mim, olha filha, como você é deficiente, você vai ficar na casa de uma prima, então não se preocupe, você vai cantar lá pra gente. Eu fui, né, faceira, acreditando que eu ia ficar na casa da prima. Só que o pneu de um dos carros, e a gente estava em comboio, acabou arrebentando, a gente chegou muito atrasado, muito de noite, e não deu tempo de eu ir pra casa da prima. A mãe disse, olha, você vai ter que ficar com todo mundo. E daí tinha um tio meu lá que tava meio rebelde, já tava incomodando, e eu não queria ser mais uma a incomodar, afinal de contas a gente foi lá pelo povo que tava lá, a gente não foi lá pra ser servido, a gente foi pra servir. Então eu disse, não, tudo bem, eu fico lá com a galera. E aí eu cheguei lá, um colchãozinho fininho no chão, todo mundo aglomerado ali, e tudo bem. Aí eu comi tudo, não prestei atenção em todas as coisas. Aí eu falei assim, olha, eu preciso tirar minha maquiagem, se eu soubesse, nem tinha feito. Se eu preciso tirar minha maquiagem, eu preciso tirar minha prótese, que eu uso 2 olhos, né, que são próteses. E, né, pra mim me acomodar, colocar uma roupinha e tal. E todo mundo ali, a mãe falou, olha, só tem a pia da cozinha. Não tinha pia porque não tem banheiro. Aí eu cliquei assim, de meu Deus, não tem. E agora? Aí, beleza, fui lá, esperei todo mundo dormir. Né, pra tirar, porque tinham crianças, podia chocar as crianças e tal. Os meus filhos estão acostumados, quem é daqui sabe, né, mas não queria assustar ninguém. Aí fui lá e tal, tirei minha maquiagem, meus olhinhos, guardei e tal. Aí chegou de madrugada. E agora? Eu queria muito ir no banheiro, e eu sou uma pessoa que, por ser deficiente visual, eu preciso decorar o caminho. Eu preciso saber mentalmente onde estão as coisas. Eu tava num lugar estranho, e tinha muita gente no chão, eu precisava sair, né, para fazer um xixizinho, que eu já tava segurando um tempo, e eu disse, meu Deus, se eu sair eu vou pisar em cima de alguém, e, né, aquela coisa toda. E aí eu ficava ali, sentava e deitava, e sentava e deitava, até que minha mãe disse, você quer alguma coisa? Aí eu falei, eu preciso ir no banheiro, a mãe falou, mas eu achei que tinha em outro lugar, não tinha ali na casa, mas ela falou, olha, a gente vai ter que ir lá no matinho. Eu falei assim, nossa, bem-vinda à Idade Média. E aí a gente passou alguns outros perrengues, mas beleza, quando eu cheguei na minha casa, né, depois de uns dias que a gente ficou lá, aí eu entrei no meu quarto, tocava na minha cama, obrigado cama, ai, obrigado minha privadinha, ai, obrigado minhas coisinhas. Nossa, o sentimento de gratidão pelas minhas coisinhas, simplesinha que foi tanto, sabe, porque tudo que nos é dado, a gente tem que realmente ter essa gratidão, e a gratidão é um dos sentimentos que tem a vibração mais alta. Tá lá ultravioleta, lá no chakra, lá do topo da cabeça, lá no coronário, né? E ele nos abre portas para o progresso, a liberdade, a gratidão, o perdão, eles estão tudo lá em cima, né? E aí quando a gente tem isso, quando a gente sabe perdoar, quando a gente sabe agradecer, quando a gente sabe transmutar, transformar em essência as coisas com a nossa consciência, com a nossa mente, né? Tanto que transmuta mesmo. Quando a gente toma uma decisão firme, baseada na liberdade, na gratidão, né? E no perdão,
O nosso cérebro, os nossos neurônios, eles mudam de forma. Ele muda a forma, a plasticidade neuronal, ciência, né? Então, o poder que a gente tem. Então, quando a gente tem... Sem a liberdade não tem progresso. A gente vê nos países muçulmanos, né? Claro que tem a parte sufi, que é muito linda deles, mas a parte dos radicais ali, sem liberdade nenhuma, aquelas mulheres e tudo. Olha como é aquelas televisão antiga, tudo de imagem, os fios tudo aparecendo, aquelas coisas tudo medonha. Por quê? Não tem liberdade, não tem progresso. Barrou a liberdade, entrou a ditadura, o progresso vai embora, porque não tem como. Progresso com ditadura não combina. Eles não se aceitam de jeito nenhum. E aí você vê aquilo ali. Então, assim, a gente ser grato pelas mínimas coisas, pelas mínimas pessoas, por mais chatas, tem aquela pessoa na vida da gente, que ela tá ali. E às vezes aquela pessoa parece que foi criada para exercitar a nossa paciência. Tem. E a gente tem que amar. Tem que amar aquela malinha, sem alça, sem rodinha, carregada de pedra em dia de chuva. Né? Porque nós, se nós formos ver, a gente é essas malinhas, sem alça, sem rodinha, carregada de pedra em dia de chuva, dos seres mais altos, das hierarquias mais altas, e eles nos amam. Né? Quanta malinha Jesus encontrou aqui, umas malas pesadas, né? Então, eles têm paciência com a gente. Então, assim, o que nos dá direito de não ter essa paciência? Né? Aqui, às vezes, eu preciso lidar com algumas situações, né? E eu percebo que depois que o Sananda entrou na minha vida, essas situações, elas doem menos. Eu ainda não sou tão paciente, que nem a Eliane disse, fica triste, mas já, eu ainda fico meio braba, viu, Eliane? Parece uma Mandorová, às vezes, só armada, assim. Mas, com o Sananda, assim, as coisas melhoraram, porque ele não me ofereceu nenhum castigo. E seres elevados, eles não dizem, olha, se você não fizer, você vai ver. Mas ele disse, olha, eu tenho a liberdade assim como você tem, então se você não estiver evoluindo, não tem por que eu ficar aqui. Então, para trabalhar comigo, as regras são essas. Com o Alisson foi a mesma coisa. Quando eles começaram a trabalhar com a gente, tanto comigo quanto com ele, eles disseram, para trabalhar com a gente, isso aqui, a gente até perdoa, mas isso aqui não dá. Aí eles deixaram, oi, meu amor! Tá aqui oi, chamando princesa! papai. Cara, ela é muito linda. Ela é muito fofa. Ela tem que... vamos fazer Minha pichoca. Tem que fazer... O próximo bate-papo, ela vai ser a convidada de honra. Tá aqui chamando, vamos, papai. Aí a Gislaine queria falando pra ir dormir. Não, papai. Não, deixa ela participar junto. Deixa ela conversar com a gente aí, né? É benção. Kelinha, estamos indo para 1h30 com o nosso bate-papo. Benção aí com a nossa irmã Eliane. Tão bacana, né? De a gente poder abrir assuntos espirituais, dar nossas opiniões. Seres aí multimilenários, né? Nossa. E essa também. Parte da... Oi. Essa parte que a irmã Eliane estava falando de eu apreciar a beleza das pessoas, eu vejo isso quando a gente recebe as mensagens na quinta-feira, de ver como as consciências têm capacidade de transmitir coisas tão sublimes, tão lindas, né? Que encantam tanto o nosso coração, que chega a ser a graça mesmo, a gratidão mesmo de conseguir ler uma expressão tão linda através de mensagens, então ver a inteligência. Eu acho que essa parte também me desperta muito do que o ser humano faz, principalmente do que... E fala... nós? Pode falar aqui. Nós deixamos todo mundo falar, né? Tem mensagem da cigana, tem uma cigana que falou aí, tem mensagem da Rainha Eva, que é uma elemental da terra, que cuida de uma galera, tem mensagem de extraterrestre, tem mensagem de monge, tem mensagem de N pessoas diferentes, né? De N espíritos diferentes, que vem trazer a mensagem deles. A mensagem da Eva é muito simples, prestem atenção no que vocês estão fazendo. É o que ela fala para eles, ela não consegue algo mais, ela não cria nada, né? Ela tem um plano todo traçado para ela, faça isso, aquilo. E aí o que ela pode aconselhar? Eu digo, Eva, conversa com a gente. Ela, mas o que eu tenho que falar? Eu digo, não, como que você coordena as pessoas lá? Finge que eu trabalho para você. Tá bom. Aí ela bem simples. Então presta atenção no que você está fazendo. Você tem 2 olhos, você tem 2 mãos, você tem para não se machucar, presta atenção. É um conselho simples, mas eu digo, a gente vai falar isso no canal.
né? Porque às vezes a pessoa precisa realmente disso. Simplesmente prestar atenção naquilo que está fazendo. E a gente aprende a prestar atenção no que está fazendo, aprendendo a prestar atenção no nosso entorno. Enquanto nós não aprendemos a prestar atenção nas mínimas coisas, no nosso corpo físico, naquilo que a gente vivencia, nas nossas emoções, nós não vamos aprender a prestar atenção no que estamos fazendo. Nós precisamos começar no raso mesmo, nas coisas simples, nas pequenas coisas, e aí a gente vai aumentando essa apreciação, e quando a gente vê, a gente está lá no grau mais elevado de apreço. Isso é fantástico, para mim isso não tem preço. E o que eu acho assim, é interessante é que assim, a gente vê a frequência das pessoas que acompanham o nosso conteúdo aqui, são sempre aquelas mesmas pessoas que já nos esperam. Né? Então a gente não tem pressa. Tudo que é bem feito é construído com calma. É construído sem pressa. Nós aqui, o que nós queremos é transmitir informação. Claro que se crescer vai ajudar muito. Nós agradecemos todo like, toda divulgação. Mas o que a gente quer é que a pessoa que acompanhe não acompanhe só por sede de novidade. Que ela acompanhe, que ela absorva e que acima de tudo ela pratique aquilo que é ouvido aqui. Porque muitas vezes eu volto aqui para ver o que foi falado para mim praticar, porque eu esqueço. Às vezes a minha memória, né, é um pouco curtinha, às vezes eu fico um pouquinho brava, daí eu vejo aqui a melhor versão de mim mesma que está aqui. Então eu digo, opa, nossa, ela fala tão mansinho, né? Vamos ser assim dia a dia? Né? Vamos fazer aquilo que você falou, que os amiguinhos ensinaram, que você está dando uma esquecidinha? Então eu volto aqui e eu percebo assim, que quando a gente coloca ali uma mensagem, às vezes dá 20 visualizações, às vezes 40, é sempre a mesma média ali. E eu digo, opa, o que isso significa? Tem uma galera que está nos acompanhando há bastante tempo e são os mesmos. Né? Então tem pessoas que eu conheço, tem pessoas que não, mas estão ali esperando. Estão ali esperando e é um compromisso de amor, né? Com pessoas que a gente não conhece. Então essas pessoas eu vou dar um abraço na virtual, dedicar o meu amor, dizer que eu amo fazer isso aqui. A gente já está com um tempinho também, a nossa Vivian, que aliás ela tem a vozinha igual de uma elementalzinha Liliá, que é muito amorosa, que é muito querida, né? E esses dias a gente fez um trabalho lá num outro centro, e a Liliá veio e tinha uma amiga nossa que estava com problema, e aí ela viu que a aura da nossa amiga era roxa, ela disse assim, eu vou cuidar da mulher roxa, vou cuidar dela para ela ficar bem. Né, uma querida, assim. E ela tem a vozinha da tua filha, assim, uma vozinha bem docinha, assim. Muito, muito querida, muito gostosinha. É uma meiguice, é um amor, né, de abraçar, de tocar, né, Eliane? Bem parecida contigo, né? É um amor. Eu acho que sim. Eu acho que eu devo ter... Na fila dos abraços eu passei assim disparado, né? Eu acho que o Olafo lá da Frozen foi inspirado em mim, porque eu adoro abraço quentinho. Então, acho que vamos encerrando, né? Foi muito bênção a presença da nossa irmã Eliane. Maravilhoso, foi tão legal de estar junto. Fico muito feliz mesmo de a irmã Eliane estar convidada aí sempre que quiser, né? Para participar. Serei uma seguidora e estarei apoiando vocês bastante, porque eu acho que vocês são maravilhosos. O que vocês fazem será muito importante para a humanidade daqui a pouco. Agora, como você disse, é apenas uma sementinha, mas a sementinha tem tempo de ficar debaixo da terra, ela tem o tempo de crescer e ela tem tempo de dar os frutos. Então vocês são a sementinha que está começando a botar o brotinho para fora da terra. Daqui a pouco será numa grande árvore e os frutos serão saborosíssimos e vão alimentar e saciar muitos corações. Com certeza. E falando de forma bem sincera, talvez nós já estaremos na terceira, quarta encarnação. Talvez não vai ser nem colher o fruto nessa personalidade. E sinceramente não importa. Porque os grandes dessa terra aqui, os grandes mesmo, colheram tudo depois. Não é? Sim. Foi tudo depois. Sim. Mas eles, como o Alisson falou sobre a eternidade, a gente não vai perder nada. A gente vai colher em outras formas aquilo que a gente plantou nessa.
Então, É inevitável. essas são as minhas considerações finais. Eu simplesmente estou entregando. Né? O Alisson está simplesmente entregando. A gente está aqui. Provavelmente a gente vai admirar em outra forma e dizer, nossa, que legal que eles fizeram. E a gente não vai saber que foi a gente. É que nem eu digo lá na escola, eu digo assim, ó, todos os meus ensinamentos, tudo que eu falo sobre educação, sobre o amor, sobre estar dentro de uma sala de aula, não vai ser colhido agora. As pessoas não vão lembrar enquanto estiver nessa existência. Mas no momento do meu desencarne, quando o meu espírito não estiver mais aqui na Terra, eles vão lembrar de cada palavra, porque daí sim a minha voz vai ressoar. Então é importante que a gente continue falando, porque não são palavras jogadas ao vento, são palavras que são sementinhas plantadas no coração das pessoas. E se um dia apenas uma pessoa colher aquilo que foi plantado, que delícia, que assim seja. Isso Sim, mesmo. seja. Então vamos encerrar com mais uma prece, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por mais esse diálogo. Fico muito grato da presença da nossa querida e amada irmã Eliane, que é a nossa irmã tão abençoada, tão bacana de conviver com esse espírito tão harmonioso, tão bacana de dialogar, conversar. Com a irmã Kelinha também. É uma família, nossa família. Como é bom estar encarnado com vocês. Agradeço muito da gente ser amigo, se conhecer, poder se expandir junto e poder dialogar e trocar essas informações, absorver de um lado, levar um pouco da essência, dar um pouco da nossa essência e assim todo mundo crescendo. Obrigado, Senhor, que Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe cada pessoa que for ouvir esta prece e tenha escutado o nosso diálogo e possa levar um pouco do nosso amor, um pouco do nosso conhecimento, um pouco do que a gente pôde externar aqui. Então, que o Senhor abençoe também o nosso planeta, todas as consciências, seja principalmente as que estão em mais dificuldade, as que passam necessidades, as que estão nos conflitos, as que estão aí no planeta, de fato mesmo precisando do apoio do Senhor, que seja derramado luzes e bênçãos em cada consciência que vive no nosso planeta tão amável, nossa casa, nossa escola, que levaremos para toda a eternidade a cada aprendizado, com muita gratidão do nosso planeta, cada momento que vivemos aqui. Obrigado, Senhor, que Deus abençoe a todos nós, sempre com amor e por amor. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja.